Muitas pacientes me procuram na clínica e falam: Doutora, eu tô fazendo tudo certinho, eu tô me alimentando bem, eu tô fazendo atividade física, mas quando eu subo na balança, nada mudou. O que tá acontecendo comigo? Como eu vou emagrecer de verdade? você já ouviu falar na glutamina? E você acha que a glutamina é somente para quem treina? Não, 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 você está enganado. A glutamina pode ser um ótimo aliado para o seu intestino. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te trazer vários benefícios da glutamina e te mostrar o porquê que ela é importante. E se você é nova por aqui, eu sou a doutora Marcela Vores, sou médica nutróloga. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha, siga. Para mais informações sobre saúde de verdade, saúde da mulher, menopausa e emagrecimento duradouro. A glutamina, ela age no tecido do enterócito, que é a célula intestinal, melhorando a repitelização, fazendo com que dessa maneira o tecido esteja menos inflamado e aberto a possíveis alterações da microbiota intestinal. Como pessoas com o mesmo peso podem ter diagnósticos diferentes? Exatamente por conta da composição. Quando a gente sobe na balança, a gente vê o peso como um todo, mas esse peso é impactado não só pela gordura, mas também pela musculatura, que pesa muito, e pela própria retenção, que muitas vezes está aumentada no paciente que também tem muita musculatura, porque o paciente obeso, ele precisa de muito músculo para conseguir carregar aquele corpo pesado. Ainda ontem atendi uma paciente que ela pediu um raio-x de joelho, porque estava com muita dor nos joelhos, e ela me falou que horror, o tanto de gordura em meu ossinho tão pequeno. Sim, o osso é muito pequeno para conseguir carregar um peso exorbitante. Então, muitas vezes o paciente fala, mas eu quero pesar 50 e pouco, porque eu pesava antes, porque fulana pesa 50 e pouco, mas isso não é um parâmetro. Então, existem diagnósticos diferentes, principalmente durante a menopausa, o climatério, que essa mulher pode vir a apresentar resistência insulínica, na maioria das vezes, e com isso alterar também todo o metabolismo. Então, cada paciente é único, é individualizado, ele precisa ser olhado com carinho, com cuidado e individualização. E muitas vezes essa balança, ela indica o que tem de gordura. Ela não consegue mapear o que é água, o que é músculo. E também não adianta a gente falar para o paciente que ele precisa trocar gordura por músculo, que ele não consegue entender muito bem como isso acontece. Mas na realidade, além do sono, que é uma das principais estratégias, a estratégia de atividade física também é importante. É importante que o seu preparador físico, o seu personal, ele saiba o que fará com que você aumente sua taxa metabólica basal para que de fato você consiga gastar caloria em repouso. Quanto tempo você fica na academia, se é que você vai para a academia? Em média, 1 hora por dia. E quanto tempo você passa em repouso, que é a sua taxa metabólica basal, ou seja, quanto que eu estou gastando de energia agora, sentada aqui nessa mesa? E para isso também temos estratégias, sejam estratégias de suplementos ou estratégias comportamentais, como por exemplo o banho frio. E não é ficar no gelo naquelas banheiras, não. É estar exposto ao frio sempre, constantemente, seja no trabalho, seja ao dormir, seja de manhã quando você acorda para um banho. Ah, mas eu não quero tomar banho frio. Mas tomando banho frio você vai conseguir aumentar o seu metabolismo para que dessa maneira aqui sentada você esteja gastando energia. E é lindo gastar energia em repouso. Quem não quer estar em repouso gastando energia? Isso é uma estratégia muito importante, além de suplementos como, por exemplo, o ácido ursólico, que além de melhorar a massa óssea, ela faz o que a gente chama de brownização, transforma a gordura branca em gordura marrom, que é uma gordura altamente metabólica, que tem maior gasto energético, e dessa maneira o paciente consegue manter o emagrecimento e manter o peso. Então é muito importante que, além de emagrecer, o paciente saiba dessas estratégias para que ele, mesmo de alta do tratamento, mesmo ele de alta do plano e do método, ele consiga ter alta e manter
o emagrecimento? Manter-se magro, porque ele já sabe como funciona esse metabolismo. E aumentar o metabolismo de mulheres, principalmente na época da menopausa, é ainda mais desafiador, quando tem queda do estrogênio, dificuldade de aumento de massa muscular e com isso o metabolismo cai. Então é por esse motivo que a composição é muito importante e não somente o número que nós vemos na balança quando subimos na balança. E a glutamina, ela pode também desempenhar um papel importantíssimo na obesidade. Por quê? Porque a obesidade, além de ser o início, começar pelos intestinos, ela sensibiliza o hipotálamo. Ultimamente, nós usamos medicamentos como, por exemplo, as canetas emagrecedoras, que nada mais são do que hormônios que mandam mensagem para o cérebro de que você está saciado. E depois que nós emagrecemos o paciente, nós precisamos dessensibilizar esse hipotálamo. E uma das estratégias que nós utilizamos para fazer essa dessensibilização é a glutamina. Então, a glutamina, além de melhorar a absorção de nutrientes, melhorar a saúde desse intestino, ela é também um dessensibilizador do hipotálamo, fazendo com que dessa maneira o paciente obeso que está em uso de medicamentos, das canetas emagrecedoras, que são inibidores de LP1, elas possam dessensibilizar, aumentar a saciedade e retirar a medicação. Dessa forma, conseguimos tratar o paciente, desmamá-los e dar saúde para esse intestino. Obesidade não é só perder peso, até porque o seu corpo, ele entende que você está assumindo, em algum momento, ele para de emagrecer. O seu metabolismo entra no que a gente chama de platô. E nesse momento, o paciente rebota, ele reganha o peso. Porém, muitas mulheres nessa fase, perimenopausa e menopausa, elas têm uma alteração do padrão hormonal que altera o metabolismo, fazendo com que dessa maneira seja muito mais desafiador emagrecer, porque o corpo que ela tinha antes já não é o mesmo metabolismo que ela tem hoje. Então, para ela emagrecer hoje, ela precisa de estratégias reais. E não é somente sobre emagrecer, mas é curar a obesidade que nós falamos. A obesidade, ela é doença crônica e ela precisa sim de tratamento, inclusive medicamentoso. Algumas pacientes também me procuram e falam, mas eu não quero tomar nada para emagrecer, tem alguma coisa mais natural? Não tem coisa natural. Existe estratégia que nós trabalhamos com todas as frentes que propiciam o ganho de peso. Uma paciente obesa, ela precisa dormir bem. Dormir quanto? Em média 7, 8 horas por noite. Ela precisa ter um hábito de sono. O nosso metabolismo, ele é todo pautado no ciclo circadiano, que é o ciclo do dia e da noite. Nós, quando éramos homens das cavernas, nós dormíamos com o escurecer, ou seja, com a queda do cortisol e com o aumento da melatonina, e nós acordávamos ao nascer do sol com a queda da melatonina e o pico de cortisol. Porém, hoje a gente faz pico reiterado de cortisol o dia inteiro, porque qualquer tipo de situação que nos acontece, nós achamos que é risco à vida. O nosso corpo entende que nós estamos morrendo e por isso ele precisa lutar ou fugir. E dessa maneira, nós fazemos uma inflamação no cérebro e essa inflamação é um ciclo vicioso para que o obeso continue cada vez mais obeso, ou seja, a culpa não é do obeso, mas a culpa do profissional que precisa olhar esse paciente e tratar todas as frentes, principalmente o neurocomportamento, que são padrões comportamentais que o paciente está preso e não consegue ter autoestima de verdade para conseguir ele sair desse ciclo vicioso
que é a inflamação subclínica, a obesidade. Como devemos usar essa glutamina? A glutamina ela é utilizada em pó, porque nós usamos de 3 a 5 gramas de glutamina. E nas cápsulas é muito pouca a dosagem, de 500 miligramas no máximo. Então precisa ser em pó. Eu oriento que faça uso de suplementos que são suplementos limpos, suplementos que tenham certificado, de maneira que você não compre qualquer pó achando que é glutamina. A glutamina pode ser usada a qualquer momento do dia, mas normalmente eu peço para o paciente usar de manhã ou antes de dormir para que ele não esqueça, e normalmente um scoop de 3 a 5 gramas misturada na água. Se de manhã eu costumo falar que ele pode misturar em shots e não tem gosto, e eles conseguem ter uma adaptabilidade boa ao suplemento sem nenhum problema. A glutamina pode ser a sua aliada, pode ser uma chave muito especial para que o seu intestino seja saudável, nutrido e que ele consiga dessa maneira ser um aliado no processo de emagrecimento na obesidade.